Olá, Felipe Freitas aqui, sou advogado e atuo na área previdenciária há mais de 12 anos. Hoje vamos falar sobre as mudanças nos prazos para análise dos pedidos de benefício no INSS. Então, fique comigo, porque você vai entender em quanto tempo o INSS deve analisar e decidir sobre o seu pedido de benefício previdenciário. Vamos começar, então, entendendo que houve uma mudança recente nos prazos do INSS para a análise dos pedidos de benefícios. Tivemos um acordo realizado entre o INSS, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União em um processo no Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. E esse acordo atingiu a todos os brasileiros. O objetivo do acordo foi garantir que o INSS cumprisse efetivamente os prazos de respostas dos pedidos de benefícios que são apresentados pelos segurados. Isso porque o INSS não vinha cumprindo os prazos de 45 dias previstos em lei para a conclusão desses pedidos. E esse acordo que eu mencionei alterou a partir de 10 de junho desse ano de 2021 o prazo de 45 dias, estabelecendo novos prazos que vão variar entre 30 a 90 dias, segundo a tabela que está aparecendo na tela aí para vocês. Ou seja, nós tínhamos um prazo de 45 dias para o INSS analisar os pedidos de benefícios que lhe eram apresentados. Com essa mudança, os prazos vão ter uma variação entre 30 a 90 dias, dependendo do tipo de benefício. Como vocês podem perceber pela tabela, os pedidos de aposentadoria, por exemplo, vão ter prazo de 90 dias. E nesse caso de aposentadoria, vamos ter um aumento do prazo do INSS. Por outro lado, os pedidos de salário e maternidade, por exemplo, passam a ter prazo de 30 dias, o que é uma ótima notícia para as mulheres que se afastam do trabalho para cuidar de seus bebês. Ainda sobre esse acordo, vale dizer que ele vai valer por 2 anos e tem 2 objetivos principais. O primeiro é garantir que o INSS cumpra corretamente os prazos e o segundo é diminuir o número de ações judiciais contra o INSS, já que em vários casos os prazos de análise estão sendo aumentados, conforme nós vimos. E tem sido bastante comum em todo o Brasil um imenso número de ações judiciais contra o INSS, por conta desses atrasos nos prazos para analisar os pedidos de benefícios. Na prática da advocacia, eu percebo que muitos casos acabam indo parar na justiça porque o INSS sequer analisou o pedido que foi apresentado pelo segurado. Com essa mudança, nós vamos ter a esperança de que os prazos sejam efetivamente cumpridos pelo INSS, já que é bem comum que os segurados esperem até mais de 6 ou 8 meses para terem respostas de seus pedidos. Uma informação importante que quero passar para vocês é a de que, em regra, o início da contagem desses prazos vai ser no momento em que todos os documentos importantes para a análise do benefício forem apresentados ao INSS. E tem um detalhe importante: se o pedido do benefício não exige a realização de perícia médica, o prazo vai começar a ser contado da data da apresentação dos documentos. É o caso, por exemplo, de um pedido de aposentadoria por idade. Se você apresenta o pedido com o cuidado de ter apresentado toda a documentação necessária, o prazo vai iniciar imediatamente. No caso dessa aposentadoria, por exemplo, o prazo vai ser de 90 dias. Porém, se o pedido for relacionado a um benefício que necessita de perícia médica ou de avaliação social, o prazo só contará a partir da realização dessas etapas. Nesse caso, fazendo um pedido de auxílio temporário por incapacidade, o famoso auxílio-doença, por exemplo, o INSS vai marcar a perícia e, após feita a perícia, vai iniciar a contagem do prazo, no caso de 45 dias, conforme a tabela. Agora, escute esse detalhe extremamente importante. Os prazos que mencionei só vão correr normalmente se absolutamente todos os documentos forem apresentados no pedido que foi apresentado ao INSS. E por que isso é importante? Porque se faltarem documentos, o INSS vai solicitar a apresentação dessa documentação de forma complementar por meio da carta de exigências.
e vai abrir um prazo para o segurado apresentar esses documentos. Durante todo esse período, os prazos da tabela que eu mencionei vão ficar suspensos até a apresentação dos documentos. Ou seja, os prazos não vão correr e só vão ter reinício após o encerramento do prazo dessa carta de exigências ou então com a apresentação dos documentos. Enfim, o que ocorrer primeiro nesse caso. Exemplo, um segurado pediu no primeiro dia de julho uma aposentadoria por idade. Apresentou os documentos que tinha, mas se esqueceu de apresentar a cópia de uma de suas carteiras de trabalho. 20 dias depois, no dia 20 de julho, no caso, o INSS vai solicitar a apresentação daquele documento. Nesse caso, o prazo de 90 dias vai ser suspenso no 20º dia. Imaginemos então que o segurado apresente o documento 20 dias depois dessa solicitação. A partir dessa data, o prazo vai voltar a ser contado. Ao final, o prazo que era de 90 dias, na verdade, ficou como 110 dias, pois os 20 dias para a apresentação dos documentos não serão computados. Agora, se esses prazos não forem cumpridos pelo INSS, o que você poderia fazer? Esse acordo menciona uma Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos, esse nome grande, né? Vai ser composta essa Câmara por membros do INSS, do Ministério Público Federal e também da Defensoria Pública da União. E basicamente, essa central vai ter um limite de 10 dias para analisar os pedidos que não cumpriram o prazo no INSS. Se você quer saber mais sobre esse assunto, você pode clicar aqui na descrição do vídeo num link que vai te levar para um artigo completo sobre esse assunto que está lá no nosso site. Com toda essa mudança, o que esperamos mesmo é que os pedidos de benefícios sejam julgados de forma mais rápida e que os segurados acessem seus direitos de forma muito mais eficiente. Eu fico por aqui, espero ter ajudado. Um grande abraço.